E sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no Calabouço da Stack. E hoje, nessa noite especial de dia 31 de outubro, vamos fazer a nossa edição especial do programa da Stack sobre o Halloween. Então se acomode, pegue uma dose de ectoplasma e saboreie comigo junto a essa jornada pelo desconhecido, essa jornada nessa noite pelos portais do submundo para sabermos mais sobre essa grande celebração. E é isso aí, vamos começar! Primeiramente, é importante saber que o Dia das Bruxas, ou seja, o Halloween, é o nome original na língua inglesa. E ele é um evento tradicional e cultural que ocorre nos países anglo-saxônicos. Países muito conhecidos por comemorar o Halloween são Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido. Não existe ao certo uma origem de quando surgiram essas celebrações, mas sabe-se que ela origina dos antigos povos. Não adianta você torcer o nariz para o Halloween e falar que é uma festa extremamente americanizada, pois a sua simbologia, a sua origem e seu significado vai muito além disso. Desde muito tempo na antiguidade existem festividades que elas são populares e se dão como base na valorização de opostos que nós encontramos de algumas celebrações. Por exemplo, temos o Carnaval, que é oposto à Quaresma, que vem logo na sequência. Já o Halloween ele é oposto à Festa de Todos os Santos, ele ocorre um dia antes dessa festividade. E o nome Halloween se origina na expressão All Hallows Eve, que significa véspera de Todos os Santos. O dia 1º de novembro ele é cercado por uma atmosfera extremamente positiva do lado de vista sagrado. E devido a isso, os povos celtas antigos, habitantes das ilhas britânicas, eles acreditavam que um dia antes dessa festividade tão sagrada e positiva, eles seriam ameaçados por monstros e fantasmas. E então surgiu aí uma das origens do Halloween, que tinha simbolicamente nessa festividade o intuito de afastar essas criaturas do mal do local. Até porque isso poderia atrapalhar muito as colheitas desses povos celtas. E assim, com a ocupação de terras europeias, com todo o desenvolvimento colonial, essa influência cultural durante todo esse processo de disseminação do cristianismo foi trazida. E aí nós vamos para um aspecto bem interessante sobre a data. Originalmente, o Dia de Todos os Santos ele era comemorado em maio. Porém, por volta do século IX, ocorreu pela igreja uma adaptação que levou essa festa sagrada de maio para o dia 1º de novembro. Isso nada mais era do que uma forma de fazer os bárbaros convertidos se lembrarem dessa festa cristã que viria após a já conhecida festa de Halloween. E por ter essa relação com o mundo dos espíritos, o Halloween ele foi então associado às bruxas e fantasmas, principalmente com a Idade Média, em que a Inquisição acusava algumas pessoas de bruxaria. A Idade Média aumentou então a associação das bruxas com essa data que era o Halloween. A lanterna na abóbora, famoso elemento do Halloween, tem sua origem na lenda de Sting Jack, ou seja, Jack O'Lantern, ou o Jack da Lanterna,
que não é o Jack aqui do Estranho Mundo de Jack. Quer dizer, foi inspirado, lógico, no Jack da Lanterna, mas agora eu vou contar a verdadeira lenda para vocês. O Jack era um sujeito extremamente embriagado, que de tanto beber acabou morrendo. Então o diabo veio levar sua alma em um bar. Desesperado, ele pede ao demônio o último copo de bebida. O demônio aceita, porém Jack não tinha dinheiro para pagar a conta, então ele pede ao diabo que se transforme em uma moeda para que ele possa pagar esta conta. O diabo então aceita e se transforma em uma moeda. Imediatamente Jack pega a moeda e guarda em sua carteira, que tem um fecho de cruz, e o diabo fica lá aprisionado. Ele então implora para que Jack o liberte, e Jack faz um pedido, que ele o libertará se ele puder ficar na Terra por mais um ano. Então o demônio aceita, sem muita escapatória, e assim é feito, ele é libertado. Desde então Jack muda o seu comportamento, passa a tratar bem a esposa e os filhos, até que um ano depois, no dia 31 de outubro, Jack está andando por uma estrada e o demônio aparece para levar sua alma. Jack então disse que o demônio poderia pegar uma maçã na árvore para ele. O demônio então aceita e vai pegar a maçã. Imediatamente Jack tira um canivete de seu bolso e faz um crucifixo na árvore, aprisionando o demônio em cima. O demônio novamente implora a liberdade a Jack, que então aceita, desfaz o crucifixo em troca de continuar na Terra por mais um ano. E assim o demônio, então muito bravo, aceita e vai embora. Tudo seguia com plano até que Jack, um ano depois, morre. Quando ele vai aos céus, ele é banido por ter feito um acordo com um demônio. Porém, quando ele vai ao inferno, o demônio, muito bravo e humilhado, também não deixa que ele entre e dá a ele uma chama, um carvão em brasas, para que ele consiga iluminar a penumbra do limbo por onde ele deveria andar. Jack então pega um nabo e coloca dentro esse carvão em chamas para que a luz dure mais. E segundo a lenda, quem consegue ver uma luz fraca na noite do dia 31 de outubro é porque está conseguindo ver Jack perambulando, procurando a saída do limbo por onde até hoje ele vaga. Ao chegarem à América do Norte, os irlandeses trouxeram essa festa de Halloween para a América e transformaram a lanterna de Jack em uma abóbora iluminada com feições humanas. E as fantasias e disfarces que as pessoas usam nessa festa, na realidade é uma estratégia para enganar os espíritos que vagam pela noite, para que eles não reconheçam as pessoas. E hoje as crianças usam essas fantasias batendo nas portas, pedindo gostosuras ou travessuras a fim de ganharem doces. Inclusive, essa brincadeira de doces ou travessuras, ela tem uma origem em um costume europeu do século IX, que se chama Samhain, ou seja, amejar. E como que isso acontece? No dia 2 de novembro, dia de todas as almas ou finados aqui no Brasil, os cristãos iam de vila em vila pedindo os famosos soul cakes, ou seja, os bolos de alma, que eram na realidade pequenos quadrados de pão com groselha. E para cada bolo ganho, a pessoa que o recebeu, ela deveria então fazer uma oração por um parente morto da pessoa que entregou o bolo a ela, porque se acreditava que as almas permaneceriam nesse limbo por um período determinado após a morte, e essas orações ajudavam essas almas a irem para o céu. Essa é a origem então desses gostosuras ou travessuras. Falando melhor da origem da palavra Halloween, ela tem origem na Igreja Católica e veio da tradição, como eu falei, contrária ao 1º de novembro, dia de Todos os Santos, né? Um dia católico da honra dos santos, então ela é oposto, assim como a quaresma e o carnaval também são. Porém, o que ocorreu é que no século V depois de Cristo, na Irlanda Céltica, o verão ele se concluía de uma forma oficial no dia 31 de outubro. E o feriado ele era chamado de Samhain, o Ano Novo Céltico. E aí se acredita até que a origem dessa palavra vem de Halloweenas, o nome dado às guardiões femininas do saber oculto das terras do norte, ou seja, da Escandinávia. Porém, como eu falei, tem essa versão do nome Halloween ser a forma encurtada de All Hallows Even, Noite de Todos os Santos, uma vez que ele é celebrado na véspera dessa data, né? All Hallows Day. Hallow é uma palavra do inglês antigo que caracterizava uma pessoa santa.
E o dia de todas as pessoas santas seria então o dia de todos os santos, o dia em que os católicos eles homenageavam essas entidades. Uma vez que o termo passou também a valer para a noite de todos os santos, All Hallows Even, e aí foi tendo uma diminuição desse termo para Halloween e depois Halloween. Então essa é a origem da palavra Halloween. Resumindo, ele marca o final oficial do verão e o início do ano novo. Além disso, ele também é conhecido por celebrar o final da terceira e última colheita do ano, o início do armazenamento das provisões de inverno, o início do período do retorno dos rebanhos do pasto e a renovação das leis celtas. Halloween é apenas um dos nomes dessa festividade. Como eu falei, tem o Samhain, fim de verão, Samhain, La Samhain ou ainda a Festa do Sol. Mas o Halloween foi o que ficou mais conhecido. E uma lenda celta conta que os espíritos de todos os mortos ao longo do ano voltariam à procura dos corpos vivos para possuir e usar pelo próximo ano. Isso na realidade era uma crença celta como a única forma, a única possibilidade da vida após a morte. Então apagar as fogueiras e tochas das casas, tornando todo o ambiente bem mal iluminado, frio e desconfortável. E colocavam as fantasias para ficar bem, como eu diria, aterrorizante, na realidade para assustar e afugentar os que procuravam corpos para possuir, ou seja, os Panati. Os romanos até chegaram a adotar essas práticas, porém elas foram abandonadas no primeiro século depois de Cristo. Todo mundo fala que então é uma festividade muito americana, mas a verdade é que o Halloween só foi levado para os Estados Unidos em 1840 pelos imigrantes irlandeses fugindo da fome pela qual passavam no país. E aí ficou conhecido esse feriado como o Dia das Bruxas. E falando nessas bruxas, existe uma lenda que elas se reúnem 2 vezes por ano durante a mudança das estações, ou seja, no dia 30 de abril e 31 de outubro. E chegando nas suas vassouras, elas participavam de uma festa que era chefiada pelo próprio demônio. E elas amaldiçoavam e enfeitiçavam qualquer um que viam pela frente para gerar todo esse caos. Inclusive tinha até um ritual para você poder ver, para você encontrar uma bruxa. Você tinha que colocar suas roupas do avesso e andar de costas durante essa noite de Halloween, então à meia-noite você veria uma bruxa. Os primeiros colonizadores levaram essa crença para os Estados Unidos, que se misturaram por todas as histórias de bruxas contadas pelos indígenas. E depois ainda teve uma fusão com todas as crenças da magia negra que foi trazida pelos africanos. Então você junta essa tradição das bruxas dos colonizadores com as dos indígenas norte-americanos, mais a tradição dos escravos africanos, e aí você tem essa atual celebração do Halloween. Então se você achava que era um feriado extremamente americanizado, olha só toda a miscigenação que existe por trás. E aí temos outros diversos símbolos, como o gato preto, que falavam que as bruxas se transformavam em gato preto e associado às pessoas mortas também. No Brasil ela chegou de forma bem precária, foram aos poucos, porque o brasileiro ele tem o hábito de comemorar coisas boas e positivas e não comemorar a morte, não é nossa cultura. Tanto é que até hoje essa tradição, como eu falei, ela é muito criticada e questionada aqui no Brasil por falarem que é muito americano, mas na realidade o que a gente tem que fazer é valorizar o nosso folclore. Não tem problema comemorar o Halloween, o dia 31 de outubro, se você lembrar do dia 22 de agosto, que é o dia do folclore nacional. Nos Estados Unidos ela é tão importante para o comércio que ela só perde para o Natal. E algumas famílias até participam para evitar pequenos vandalismos em suas residências, mas lá na cultura desde 1800 com os colonizadores foi bem introjetado. Já na Espanha é bem recente essa tradição de comemorar o Dia das Bruxas, o Halloween. Começou mais lá pelos anos 2000. E lá entre as bruxas e abóboras tem os muertos viventes, que são os mortos-vivos, que as crianças se fantasiam nos pátios das escolas para brincar com essa data. Porque a Espanha, assim como o Brasil, ainda é um dos países que eles têm essa tradição mais antiga do culto e respeito aos mortos. Tanto é que os espanhóis eles vão ao cemitério limpar túmulos, levar flores no dia de finados, como ocorre aqui no Brasil. E também na Espanha, o dia 31 de outubro, ele coincide com a colheita das castanhas e das abóboras, a comemoração chamada castanhada. Então, olha que interessante como ocorre essa coincidência. Até hoje, nas áreas rurais da Irlanda, as pessoas acendem fogueiras como os celtas faziam na origem da festa, uma vez que a Irlanda é considerado o país de origem do Halloween. As crianças elas andam pelas ruas
ruas dizendo trick and treats, gostosuras ou travessuras. Então esse feriado é bem comemorado lá na Irlanda. O México, por sua vez, comemora o Dia dos Santos Inocentes, o Dia dos Anjinhos, no dia 1º de novembro, quando as crianças mortas antes do batismo elas são relembradas. O Dia dos Mortos, que no México é El Día de los Muertos, no dia 2 de novembro, ele é muito comemorado lá. E daí as pessoas oferecem para os parentes, os amigos mortos, o que elas gostavam em vida, pratos, comidas e tudo mais. Na véspera de finados também tem essa tradição dos amigos se reunirem para enfeitar os túmulos, os cemitérios, e tem uma tradição popular com as caveiras doces, feitas com chocolate, marzipan e açúcar. Já na Tailândia tem um festival que chama Phitakon, que é comemorado com música e desfiles de máscaras, acompanhados pela imagem de Buda. Isso ocorre no primeiro dia das festas budistas e falam que os espíritos andam entre os mortos nessa época. E como eu falei, ela surge com diversos símbolos, como o gato preto, as velas que iluminam o caminho dos mortos, as moedas que são doadas para instituições de caridade no final das festividades, a aranha que simboliza o destino e suas teias, o fio do limiar da vida, o sapo, que é a simbologia do poder e da sabedoria feminina, os morcegos, que representam a clarividência pelo fato de terem um sonar, poderem ver além do alcance dos olhos, o caldeirão, onde as pessoas atiram as moedas que são doadas ao fim da festividade, a vassoura, que é a limpeza, a purificação, e por aí vai. Então é isso aí, turma. Esse foi o vídeo de hoje aqui no canal do Stack. Espero que vocês tenham gostado de saber a história do Halloween, entre outras curiosidades. Se você gosta disso, procurem o vídeo do Anjo Caído. Eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo ele viralizou muito. As pessoas falavam que filmaram um anjo que caiu e tudo mais, mas na realidade o legal é que ele era uma campanha de marketing do jeans da Diesel, como algumas imagens que eu vou deixar aqui pra vocês. Então você vê como toda essa tradição do sobrenatural e do submundo é explorado inclusive pela publicidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que sempre responderemos a todos. Não deixem de auxiliar o canal curtindo o vídeo, deixando o seu like, nos seguindo e interagindo nas redes sociais. Então é isso aí, eu fico por aqui e agora eu vou me preparar para atravessar os portões do submundo em busca de mais cultura e conhecimento para vocês. Me desejem sorte nessa jornada sobrenatural. Então é isso aí e até a próxima. Fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal The Stack, o canal mais diversificado da internet.